Hora de conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, quanto bate-boca, parecia até uma feira e não o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, o que você achou desse confronto entre Gilmar Mendes e Roberto Barroso? Bom, começamos então pela segunda questão. Obviamente, o Gilmar Mendes estava se referindo, boa noite Amanda, estava se referindo a um caso em particular em que o ministro Roberto Barroso resolveu reescrever o Código Penal. Não é? Isso tem sido um hábito hoje no Supremo. Ministros do Supremo ignoram o que está escrito na Constituição e resolvem, em nome da justiça, fazer as próprias leis. Foi o caso do Roberto Barroso. O Código Penal diz que se exclui o crime apenas em duas hipóteses no caso de aborto. Não é? Risco de morte da mãe e quando você tem o caso de estupro. Ele foi lá e discriminou o aborto numa simples questão de habeas corpus até o 3º mês de gravidez. E o ministro Gilmar Mendes se referiu a isso. Se referiu a isso como uma recomendação para que o Supremo pare de legislar, para que o Supremo se atenha à Constituição. E Roberto Barroso, então, teve esse ataque chamando ele de psicopata, etc. Eu diria que psicopata é, por exemplo, um ministro que proíbe a vaquejada porque o rabo da vaca é quebrado durante a vaquejada, o que realmente não é bacana, mas libera o aborto. Quem tem mais pena de rabo de vaca do que de feto humano, me parece que está mais para psicopata. E quem luta bravamente para manter um terrorista no Brasil, como ele lutou para manter o Cesare Battisti aqui, aí já está mais para sociopata. Então, se é o caso de discutir neste nível da psicopatia e da sociopatia, vamos lá, né? Esse é um bom momento. Reinaldo, boa noite. Carmen Lúcia pautou o habeas corpus preventivo impetrado pela defesa de Lula, mas não as ações declaratórias de constitucionalidade. Qual é a sua leitura desse caso? Boa noite, Boris. Bom, a minha leitura desse caso, como nós sabemos, muito fraternalmente, é bastante diversa da sua. Há pouco você disse que isso, de algum modo, cumpriria aquela coisa prevista pelo Romero Jucá, né? Então, se se revir a questão, fica parecendo que é um conciliábulo. Não, a minha posição é outra. A minha posição é em defesa do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muito bem, há duas ADCs que tratam desse assunto, e aí há uma divergência no tribunal. A ministra Carmen Lúcia estima que 6 ministros hoje votariam para cumprir a Constituição e 5 ministros para não cumprir. Como ela está na banda que não cumpre a Constituição, então ela não pauta as ADCs porque ela acha que ela vai perder. Eu fico com vergonha de um tribunal em que a presidente deixa de pautar 2 ações porque ela acha que vai perder. Isso está lá para ser votado desde dezembro. A obrigação dela é votar. E não ficar nervosa quando alguém aponta que ela está manipulando a pauta, porque ela está manipulando a pauta. Ela está manipulando a pauta a ponto de que ela não queria pautar habeas corpus. Habeas corpus tem prioridade, isto não é uma opinião. Isso é um fato. Habeas corpus tem prioridade sobre quaisquer outras ações. E ela não estava pautando também. É claro que ela deveria ter pautado as ADCs, ação declaratória de constitucionalidade, porque estas não dizem respeito só ao Lula. Essas dizem respeito a todas as pessoas envolvidas nesse caso. Hoje nós temos ministros que concedem habeas corpus e ministros que não concedem. Então quem cair com um ministro que concede, sorte dele. Quem cair com um ministro que não concede, falta de sorte dele. Isso desinstitucionaliza o tribunal. De resto, a ministra Carmen Lúcia tem o espaço para defender a ideia dela o quanto ela quiser. Ela tem o espaço para dizer assim, olha, o que está escrito na Constituição não está. É ela que tem que provar. Há, provavelmente, outros 4 ministros que pensam como ela. De qualquer maneira, o tribunal tem de votar.
Mas ela não pôs em votação, insistiu em não pôr em votação e pôs o habeas corpus. E por que o habeas corpus e não as ADCs? Porque ela estima também que no caso do habeas corpus, o Lula vai perder e a posição dela vai triunfar. Mas escuta, por que isso pode acontecer? Notem, quando é que se entra com habeas corpus preventivo? Se entra com habeas corpus preventivo quando um direito líquido e certo de alguém está para ser agredido. Então, a iminência clara, o direito líquido e certo vai ser agredido. Qual é o espaço que existe aí para que mesmo ministros contrários à prisão depois da segunda instância neguem o habeas corpus? Pode-se dizer o seguinte, olha, já que o tribunal está dividido, já que o tribunal não tem consolidado que isso é um direito inquestionável, então não existe o direito líquido e certo. Então eu não reconheço o habeas corpus preventivo e aguardo a votação da ação direta de constitucionalidade. De qualquer maneira, se esse habeas corpus for negado, como a Carmen Lúcia está torcendo para que seja, é a última cartada dela para ver se prende o Lula já, a pressão vai continuar. Porque o Lula vai ser preso provavelmente dia 26, mas o tribunal terá de votar as ADCs. E a hora que o tribunal votar a ADC, se acontecer o que a Carmen acha que vai acontecer e que ela não quer, vai ganhar a posição contrária à prisão depois da segunda instância, cumprindo a Constituição. E aí o Lula vai ser solto. Então nós teremos dois eventos de importância cabal, inclusive no processo eleitoral, porque se está manipulando a pauta do tribunal. O papel dela não é manipular a pauta do tribunal. De novo, isso não é uma opinião. Está lá para ser votado, a obrigação dela é votar. O habeas corpus estava lá para ser votado, a obrigação dela é votar. E ela tentou impedir a votação de todas essas ações. Não é? É isso que não pode ser feito. Não é? Porque aí se trata assim de, a gente pode acusar uma psicopatia do processo jurídico brasileiro. Vamos ficar ainda no capítulo das doenças mentais, né, para encerrar. Hoje nós temos um tribunal esquizofrênico, dividido. Uma turma decide uma coisa, outra turma decide outra. E as duas turmas são o Supremo Tribunal. Né? E isso precisa acabar. Eu quero um tribunal que cumpra a Constituição, nada mais. Se a Constituição é ruim, vamos mudar a Constituição. Bom, vamos ver se o Lula dá sorte ou não amanhã. Depende da loteria, né, da Justiça, Reinaldo. Boa noite, até amanhã.